Você ligado na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo. A gente vai conversar agora com a secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, para falar sobre ações da pasta no período de coronavírus e também sobre o projeto capitaneado pela Secretaria e pelo Governo do Estado, que é o ES Solidário, que visa ajudar pessoas que querem auxiliar e ajudar outras pessoas nesse período de pandemia do coronavírus. Vamos girar para cá para falar com a secretária que está em casa nesse período de home office, como muita gente do governo, de outras repartições privadas estão em home office. Secretária, boa noite, obrigado por falar com a TVE. Oi, tudo bom? Boa noite, é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco como que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos vem lidando com a pandemia do coronavírus, o que mudou inicialmente com as políticas que estavam sendo adotadas e que tiveram que parar, foram modificadas. Como é que está a realidade da pasta que a senhora comanda com a pandemia do coronavírus? Acho que é uma realidade que a gente está enfrentando em todas as pastas, né? A gente teve que se reinventar, parar algumas atividades, pensar em coisas novas para que a gente possa passar por esse problema enfrentando o coronavírus e também auxiliando as pessoas, né, no sentido de que a gente tenha aí o menor impacto possível nas políticas de direitos humanos. Então, essa pandemia começa logo no mês de março, que é um mês muito importante para a gente na Secretaria de Direitos Humanos, que é o mês da mulher. Nós temos uma subsecretaria de mulheres. As nossas atividades, então, foram totalmente paralisadas, ou praticamente todas paralisadas por conta disso, assim como diversas de nossas ações. Porque quando a gente trabalha com direitos humanos, a gente, por mais que a gente seja uma secretaria de articulação, a gente faz, né, essa articulação, a gente trabalha em conjunto com a saúde, com a educação, com várias secretarias, mas quando nós temos alguma execução direta, são execuções que envolvem muitas pessoas. Então, aí, infelizmente, a gente teve que parar uma série de programas, de projetos por conta disso. E a partir dessa paralisação de projetos, outros certamente surgiram. O que tem sendo feito pela Secretaria de Direitos Humanos, agora nessa nova realidade, para auxiliar as pessoas que mais precisam nesse momento de assistência com a pandemia do coronavírus? A gente tem algumas ações nossas que são diretas, como eu disse, e outras ações que a gente articula com outras secretarias, que são as secretarias que fazem, de fato, a execução do serviço. Mas lá pela secretaria, a gente, logo no início, a gente fez algumas campanhas. A gente fez uma campanha informativa para os povos tradicionais, para os indígenas, quilombolas, ciganos, pomeranos, que são povos tradicionais no nosso estado, que são pessoas que possuem uma cultura muito rica, mas cultura com muita festa, com muita aglomeração. Então, a gente estabeleceu um diálogo com eles no sentido, né, da higienização, da preservação, da não aglomeração, assim como a gente fez para a juventude também. Os jovens gostam muito de sair de casa, todos nós gostamos, né? Mas a juventude quer sair de casa, podia achar que estava de férias e fazer festas, então a gente tem um diálogo, começamos também essa política de diálogo com a juventude, no sentido de conscientizá-los sobre isso. A gente está com campanhas também com relação à prevenção à violência contra a mulher. E, infelizmente, a gente sabe, né, que às vezes o lar não é o lugar mais seguro para a mulher, a violência doméstica acontece no lar. Então, a gente está com campanhas instruindo as mulheres em como denunciar, e aí em parceria com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, delegacias especializadas e também com as outras prefeituras. A gente está fazendo um trabalho ligado com as prefeituras municipais, no sentido de orientar essas mulheres que estão em casa a como ligar, orientar os vizinhos caso vejam alguma coisa de diferente. E nesse sentido a gente fez para a pessoa idosa e também para criança e adolescente, que geralmente é o público que sofre mais essa violência em casa. Além dessa parte de orientação, a gente está fazendo alguns trabalhos também relacionados a pessoas em situação de rua, relacionados aos nossos servidores, por exemplo.
assim, eu disse para falar. Então, se você não é para eu ir falando mesmo, você vai me perguntando. Não, tá ótimo, secretária. Eu só queria voltar com a senhora em relação à história das mulheres. A gente passou no março o mês das mulheres e a senhora citou a violência contra a mulher nesse período de pandemia, que é um período que as pessoas são forçadas a estarem em casa. Como que a Secretaria trabalhava antes da pandemia em relação à atenção à mulher e como esse trabalho está sendo intensificado em relação à violência doméstica para passar o recado para mulheres e para outros entes da família de que as pessoas estão isoladas, mas não estão sozinhas, seguem sendo amparadas. Exatamente. Bom, a gente fez um trabalho com relação às mulheres, a gente tem feito um trabalho extremamente importante. Primeiro foi a gente fazer um pacto, o plano estadual contra a violência contra a mulher, de políticas para as mulheres. Esse plano ele é extremamente importante porque ele traça diretrizes, metas, que o Estado e os municípios devem fazer com relação à violência contra a mulher. A gente interrompeu um projeto super importante, que a gente ia fazer a assinatura do Pacto de Enfrentamento à Violência. Os municípios estariam assinando com o Estado do Espírito Santo esse pacto num evento no Palácio Anchieta, para que todos os municípios se comprometam no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente não pôde fazer o evento, mas a gente está caminhando nessas tratativas. A gente tem, com relação à mulher, o ônibus de enfrentamento à violência contra a mulher no campo. Esse ônibus faz um trabalho extremamente importante com as mulheres que estão no interior, que às vezes é onde a política pública mais demora para chegar. Então, nesse ônibus, a gente ia para o interior e dava informações às mulheres sobre os seus direitos, parceria com a Defensoria Pública, que falava com essas mulheres, ensinava sobre várias questões, vários direitos que elas gostariam de saber, desde divórcio, a pensão alimentícia. A gente fazia essa instrução com relação às mulheres. Enfim, esse ônibus ele circulou em vários municípios e a gente teve que parar também essa atividade. A gente fazia uma atividade também junto aos servidores do Estado e à população, com cursos, sobre violência doméstica, direitos das mulheres, e a gente teve que dar uma parada nos cursos também. Enfim, a gente estava implementando uma série de políticas que a gente precisou dar uma parada agora, e aí a gente está trabalhando assim, online. De forma remota, né? De forma remota, com as mulheres, nesse sentido de fazer as campanhas, de conscientizar as mulheres dos direitos delas, mesmo nesse período de pandemia. Rápida pausa aqui no Papo com a secretária Nara Borgo para chamar o intervalo aqui no Giro TVE, porque hoje, terça-feira, estamos conversando de forma especial com a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, e no próximo bloco ela fala sobre ações do S Solidário, que é uma ferramenta para você que está em casa, que pode ajudar outras pessoas nesse momento de pandemia do coronavírus. Já voltamos. A natureza é como uma obra de arte, cheia de cores, formas e uma beleza sem tamanho. Aprecie raros momentos da vida selvagem no Planeta Terra, terça, 8h15 da noite. Na opinião da próxima quarta-feira, na Semana do Índio, vamos falar sobre como essa população enfrenta a pandemia. Especialistas alertam para o perigo de um genocídio. O inimigo não é apenas o coronavírus. O problema da demarcação de terras tem resultado em conflitos violentos. Esperamos você, 10h15, depois do Jornal da Cultura. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana, um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado.
O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Não tem como não olhar para isso aqui e pensar, Deus existe, cara. Sensacional. Um biólogo aventureiro preparado para tudo. Ai, mamacita! E aí, vai encarar? Eu já tô pronto. As aventuras do Richard no Paraná. Quarta, 8h15 da noite. Momentos reais. 525.600 minutos. Como se conta um ano a mais? Em dias, em noites, em beijos, em cafezinhos, Em metros, em pés, em risos, em dor. Por que não? viva sua vida com amor. No século XVII, numa pandemia de quarentena, o William Shakespeare escreveu Rei Lear, clássico do teatro mundial. O que será que o escritor e roteirista Antônio Prata está preparando no seu isolamento do coronavírus? O novo Macbeth? Ele vai contar no Provoca em Casa, terça, logo após o Jornal da Cultura. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE nesta terça-feira. Hoje o Giro TVE é especial, conversando com a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, na tela conosco. Secretária, além das mulheres, que é um público-alvo da secretaria, as pessoas em situação de rua que estão também desamparadas na situação por estarem na rua, qual ferramenta que foi utilizada pela secretaria para auxiliar nesse período de coronavírus a higienização das pessoas em situação de rua para ampliar a prevenção sanitária para todas as pessoas aqui do Espírito Santo? A população em situação de rua é um grande desafio para o Estado e um grande desafio para os municípios também. Então, assim, num primeiro momento, a gente fez uma conversa com os municípios logo no início e vimos a necessidade de serem abertos pontos de água nos locais onde tem mais pessoas em situação de rua. E aí a gente instalou, via Cezam, tanques com sabão, para que essas pessoas pudessem se higienizar com mais frequência. E o governo do estado também instalou nos prédios públicos, na Fonte Grande, na Augusto Ruski, na Ceasa, na Sedu, vários pontos também de tanques com sabão para ajudar nessa higienização. Mas com relação à população em situação de rua, o governo do estado ele liberou 20 milhões em benefício eventual para os municípios. É claro que esse valor não é condicionado à população em situação de rua, mas houve toda essa conversa da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Assistência Social, com os municípios, para que parte desse valor, ou o valor todo, fosse destinado à população em situação de rua, que é uma população que está sofrendo esses efeitos e que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Então, a gente está... Ao diálogo, Sim. secretária, rapidamente, perdão por interromper a senhora, com outras instituições privadas, como, por exemplo, ONGs e outras empresas que auxiliam moradores em situação de rua com alimentação, com doação de cestas básicas, com outro tipo de higienização. Como é que é o diálogo do Estado com outras entidades no apoio à população em situação de rua? A gente tem um diálogo constante com as entidades privadas, com os coletivos. Acho que nesse período vocês devem ter visto quantos coletivos intensificaram as ações com a associação de moradores, no sentido de auxiliar
e prestar informações ou prestar os serviços necessários para intensificar esses serviços. Aí o Estado do Espírito Santo, pensando mesmo em várias questões, então liberou, né, esse orçamento de 20 milhões, mas também via educação, a gente está atendendo mais de 88 mil crianças com alimentação, então tem uma série de ações que são feitas nesse sentido de fornecer alimentação via Estado e esse recurso para os municípios. Mas aí muitas pessoas começam a procurar o Estado também querendo ajudar e não sabem como ajudar, né? E aí nesse sentido que a gente pensou no ES Solidário, como uma forma da gente organizar essas doações. A gente fica muito feliz que o povo capixaba é um povo solícito, é um povo generoso, que quer ajudar, mas as pessoas não podem sair de casa nesse momento, é perigoso. As pessoas, né, elas não tinham como fazer essas doações chegarem. Então, o Estado pensou esse programa, o ES Solidário, e que é coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, junto ao Corpo de Bombeiros, e a gente faz, então, esse processo de arrecadação de alimentos para a entrega desses alimentos para essas pessoas que mais precisam. E, secretária, é muito bom frisar, né, que o povo capixaba sempre auxiliou em vários períodos de crise. A gente tem vários exemplos, como, por exemplo, enchentes em 2013. Esse ano mesmo, no começo do ano, a gente teve cidades do sul do estado passando por uma situação complicada em relação às chuvas e o povo capixaba é solidário. E em relação a essas doações, como que o Estado gerencia essas doações em postos de coleta? Há uma triagem? Para onde vai essas doações? Qual é a logística a partir do ponto em que a pessoa doa para o ES Solidário? Para onde vai esse donativo? Qual o tipo de donativo que o Estado gerencia nessa doação? As doações elas são feitas diretamente nas bases dos bombeiros. Nós temos 17 bases no estado de bombeiro. Então, você pode fazer tanto em Vitória, mas quem está no interior pode procurar a base mais próxima e fazer a doação. A gente tem um protocolo extremamente transparente, onde a gente presta conta, né, dessa alimentação que é doada. A gente arrecada alimentos não perecíveis, assim como material de limpeza e higiene pessoal. Mas também a gente recebeu, por exemplo, o Instituto Mão na Massa vai fazer 10 mil máscaras que vão ser doadas em unidades de saúde e também na própria comunidade. Então, assim, você pode levar a sua doação até os bombeiros. E ali a gente fez, né, a gente, em conversa com as prefeituras, claro, e aí cada prefeitura tem um olhar ou tem um direcionamento, mas sempre observando as pessoas que estão na linha de pobreza ou de extrema pobreza. Mas a paralelo à prefeitura, nesse diálogo, a gente está com esse diálogo constante com a comunidade, que é quem está lá mais próximo mesmo. Como eu te falei, existem vários coletivos, igrejas, as associações de moradores, né, que estão bem ali no dia a dia da comunidade e que sabem quem são essas pessoas que precisam. Então, a gente criou um protocolo onde a pessoa se identifica, a gente sabe, tem o nome, tem o CPF, para que a gente possa entregar esse alimento para quem, de fato, precisa dele, né? E aí a gente também tenta cruzar essas informações para não ter duplicidade de entrega, que a gente vê que tem muita gente também fazendo esse trabalho. Então, no Corpo de Bombeiros, a gente faz toda essa triagem, esse trabalho, para que esse alimento chegue o mais rápido possível às famílias que estão precisando. E conversa boa passa rápido. Vamos chegando ao final do nosso segundo bloco com a secretária Nara Borgo. Antes desse bloco encerrar, secretária, eu queria que a senhora falasse os canais de comunicação do ES Solidário. Quem quer doar, além dos bombeiros, quem não sabe onde fica uma base próxima de casa, há algum telefone, algum site de informação para doar? Claro, eu ia te pedir até para eu falar sobre isso. A gente tem um site no governo do estado, que é www.coronavírus.es.gov.br. No site do coronavírus tem a aba ES Solidário. Ali tem todos os telefones onde as pessoas podem ligar e ali também a gente aceita a arrecadação em dinheiro. É gerado uma guia e você pode fazer sua doação em dinheiro
e essa doação vai ser revertida em cesta básica também, ou kit higiene, é aquilo que a gente estiver mais precisando. Então, pode doar de casa, você vai receber o seu recibo e a gente vai transformar isso em alimento ou kit higiene para quem precisa. Tá, informação importante da secretária Nara Borgo, que é a nossa convidada de hoje no Giro TVE especial desta terça-feira, final do segundo bloco. Daqui a pouco voltamos com a última parte do papo com a secretária, ainda sobre o S Solidário e o futuro do Estado da pós-pandemia do coronavírus. É o que todo mundo pensa e sabe desse período que estamos passando de pandemia, de isolamento social. É no próximo bloco, não sai daí. É possível desenvolver a Amazônia e manter a floresta em pé? Essa e outras questões você confere na série Amazônia Legal, que revela as novas formas que o homem tem encontrado para sobreviver e se relacionar com a floresta. Amazônia Legal, toda sexta-feira, às 8h15 da noite. Horário alternativo, domingo, às 11h30 da manhã. Um mosquitinho tão pequenininho, capaz de causar um problemão. Mais de 1,5 milhão de brasileiros foram infectados pela dengue. Foi confirmada a primeira morte por Zika vírus no país. Foram registrados no país 17 mil casos suspeitos de chikungunya. Faça a sua parte no combate ao Aedes aegypti. Não deixe água parada. Armazene latas e garrafas com a boca para baixo ou em local coberto. Deixe os vasos sanitários com a tampa fechada. E não esqueça, caixas d'água devem estar sempre muito bem vedadas, assim como os ralos. Perder para um mosquito é o fim da picada. Participe dessa luta. Você não precisa ser um Einstein para ter um momento de gênio. Com um pouco de inspiração, temos ideias geniais científicas que passaram do estágio da pesquisa. Preciso de algo um pouco mais explosivo. Este é o Desafiando a Ciência. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, eu sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. No início, o sonho. Quando ele acabou de dançar, eu disse: por favor, desculpa, eu sou Maria Cláudia Mota-Ray, eu tenho 7 anos e eu danço igual a você. Depois, os obstáculos. Você tem os dentes estranhos, você é um pouco vesga. Eu ouvi tudo isso. E sempre o amor ao ofício. Qualquer artista tenta transgredir os limites do que está estabelecido e avançar. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que conhecer pessoas importantes, você tem que conhecer os trabalhos anteriores. Sexta, 11h30 da noite. Os grandes nomes da dramaturgia brasileira são Persona em Foco. Estamos de volta com o último bloco do Giro TVE especial desta terça-feira. Hoje o papo com a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, na tela com a gente. Secretária, a senhora falava antes do nosso bloco terminar sobre o S Solidário. E quem precisa das doações, dos donativos, e ainda não está cadastrado em algum, ou na igreja, ou na comunidade, como recorrer para sinalizar que está precisando desses donativos junto ao Estado, a essa rede solidária do S Solidário? A nossa rede é bem grande, assim. A pessoa pode recorrer às prefeituras via assistência social. Como eu te falei, elas podem recorrer às igrejas, aos coletivos, associações de moradores que estão pegando esses nomes, sindicatos também têm pegado esse nome, mas também podem procurar os bombeiros, podem procurar a Secretaria de Direitos Humanos, indicando o nome, o bairro, né, para a gente fazer essa identificação que a gente tenta ajudar nesse sentido. Então, assim, o que a gente quer é alcançar o maior número de pessoas. Então, que elas nos procurem via site, via telefone,
via bombeiros, via as associações, né? Mas para isso a gente precisa arrecadar. E eu vou fazer um pedido aqui agora, né? Por mais que a gente tenha, o Estado tenha investido muito na área social, a gente sabe que tem muitas pessoas precisando e aí a gente precisa arrecadar cestas. Então, eu queria deixar aqui meu pedido para que quem puder faça a doação, ou em dinheiro ou nos bombeiros. É muito importante para ajudar as pessoas que mais precisam nessa hora da pandemia do coronavírus e certamente isso uma hora vai passar, né, secretária? Essa pandemia, vamos voltar à vida, não sei se 100% normal, mas de maneira parecida como era antes. Na avaliação da senhora, como ficam os direitos humanos pós-coronavírus? Tanto na atuação da secretaria, tanto na rede solidária que pode ser criada e também na assistência às pessoas que mais precisam, como ficará na avaliação da senhora uma reflexão desse pós-pandemia? A saúde é um dos direitos humanos mais importantes que a gente tem, né? Depois da vida, eu acho que é a saúde. Então, essa é uma crise de saúde, mas é uma crise que ataca diretamente as políticas de direitos humanos. Mas eu acho que a gente tem aprendido muito, né? A gente é um povo solidário, mas eu acho que a gente está ainda mais solidário. E o que a gente espera é que a gente saia melhor disso tudo, que a gente saia com mais vontade de conhecer o que são direitos humanos, que a gente saia com mais vontade e empatia, de ajudar o próximo e empatia também com relação às pessoas, né? Não vai ser fácil, eu acho que vamos passar ainda por alguns dias muito difíceis, mas que quando isso tudo passar, a gente consiga compreender de fato, né, a importância da saúde, a importância da defesa dos direitos humanos, que a saúde é um deles, e que a gente possa compreender, né, e ter essa solidariedade e fraternidade maior com as pessoas. E antes de terminar o nosso papo, secretária, queria que a senhora avaliasse um pouco desse espírito solidário do capixaba. A gente vê, com o período de pandemia, muitas pessoas fazendo coisas que não faziam, estando mais próximo de outras pessoas. Como que a senhora, que está à frente desse projeto, juntamente com outras secretarias, com o Corpo de Bombeiros, tem percebido o espírito solidário do capixaba na pandemia? Isso eu acho que é uma coisa que nos conforta. Você lembrou aí, o estado do Espírito Santo foi muito abalado com as chuvas, e aquelas chuvas acho que mostraram muito como a gente é solidário, não só na doação de bens, mas solidário de colocar a mão na massa, né? A gente foi para a rua, as pessoas limparam as casas, ajudaram a recolher lixo, e aí nesse momento a gente está vendo isso de novo, né? Pessoas ajudando de todas as formas, seja fazendo as lives para trazer um pouco mais de cultura para as nossas casas, aí as pessoas que estão em casa assistindo, investindo naquela live para ajudar os artistas. Eu acho que a gente tem feito ou tem mostrado muito esse espírito colaborativo nesse momento, né? Compreendendo que a gente está num momento que é transitório, é um período de exceção, mas compreendendo também o quanto as outras pessoas dependem da nossa responsabilidade e do nosso comprometimento com o próximo, com a próxima. Então, acho que isso mostra o quanto o nosso povo é unido e o quanto isso vai ser importante para que a gente saia disso mais rápido possível e com, né, mais disposição ainda para continuarmos nessa rede de apoio, de solidariedade. Com toda certeza. Secretária, muito obrigado por estar aqui no Giro TV, na TV Educativa, na Rádio Espírito Santo. Uma boa noite para a senhora. Bom trabalho nesse período de pandemia do coronavírus. Foi um prazer falar com a senhora aqui no Giro TV. E para finalizar, uma mensagem da senhora para o povo capixaba que está passando esses momentos difíceis de pandemia, de sairmos melhor dessa situação quando isso tudo terminar, não é isso mesmo? Isso, desejo para todos nós saúde, força, que a gente tenha paciência e que a gente escute o governador, que a gente escute o governo do nosso estado. Se você puder, fique em casa. Ficar em casa é um ato de amor. Hoje, ficar em casa é um ato de solidariedade. Assim, a gente vai controlar muito melhor essa pandemia. Então, o que eu tenho para dizer isso para vocês? Tenhamos esperança, tenhamos fé, isso vai passar, mas isso precisa de mim, precisa de você, precisa de todos nós juntos,
com essa consciência de que se a gente tiver paciência e ficar em casa, as coisas vão terminar mais rápido e melhores. Para a gente voltar à nossa realidade. Secretária, muito obrigado. Aqui ela falou com a gente no Giro TVE e é isso, ficar em casa, o ato de maior solidariedade com o próximo, não só com uma pessoa, mas com toda a comunidade mundial, posso até dizer, é ficar em casa nesse momento. Então esse é o recado aqui para vocês em cima na hashtag Fique em Casa, é para ficar em casa, para ajudar nessa rede de solidariedade, aumentar em todo o estado do Espírito Santo. Esse foi o Giro TVE especial desta terça-feira. Amanhã encontro marcado ao vivo às 18 horas aqui na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo. minutos, 525.000